Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 312º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, livro de Salmo, capítulo 109, dos versículos 1 a 19, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, dos versículos 27 a 47. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 17. A parábola das duas águias e da videira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga: assim diz o Senhor Deus. Uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Depois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim, ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga: assim diz o Senhor Deus. Será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária muita força nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde. Será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar?
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não me escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Uma promessa de restauração. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 24. Deixando as imagens de uma videira e de um casamento, Ezequiel voltou-se para outros tipos de simbologias. Uma grande árvore, 2 águias e 3 ramos. Esta mensagem é chamada de parábola ou alegoria, ou seja, trata-se de uma história com um significado mais profundo, em que as situações ou objetos citados se referem às pessoas e ao que elas fazem. O povo judeu gostava de discutir os sábios ditados dos antigos e estava sempre procurando descobrir significados mais profundos, conforme Salmos 78, versículos 1 a 3. Por isso, o profeta esperava que sua alegoria despertasse os ouvintes insensíveis e os chamasse à reflexão. Talvez assim, a verdade se apoderasse do coração deles e mudasse a noção do que tinham do que Deus estava fazendo. Esta alegoria fala de 3 reis, broto e sementes. Uma vez que o cedro representa a dinastia real de Davi, a dinastia davídica era muito importante porque, por meio dela, Deus havia prometido trazer um Salvador para seu povo e para o mundo, conforme de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, e Lucas 1, versículos 32 a 33 e versículo 69. Um descendente do rei Davi tinha de se sentar no trono para que a bênção da aliança do Senhor com ele pudesse repousar sobre a terra. Aleluia! É a exposição bíblica dos versículos 3 a 4, 11 a 12, quando Nabucodonosor se arremessou contra Judá em 597 a.C., ele depois o rei Jeoaquim e levou-o com a família e seus subordinados para a Babilônia. Ele também tomou os tesouros do templo e capturou 10.000 oficiais, artesãos e soldados, conforme 2 de Reis, capítulo 28, versículos 8 a 17. É a exposição bíblica dos versículos 5 a 10 e 13 a 21. Depois de depor Jeoaquim, Nabucodonosor declarou Matanias, tio do rei deposto, como novo monarca, e mudou seu nome para Zedequias.
Ele era o filho mais novo do bom rei Josias e Nabucodonosor o plantou em Judá, onde ele cresceu por 11 anos. Mas em vez de desenvolver uma árvore, tudo que Zedequias produziu foi uma videira humilde. Foi o rei Zedequias que pediu a Jeremias para orar por ele e pelo povo. Ele também escondeu o profeta e cuidou dele. Referência a Jeremias, capítulos 37 e 38. Exposição bíblica dos versículos 22 a 24. Zedequias governou por 11 anos e foi o 20º e último rei que viveu em Judá. Sua deposição e morte na Babilônia pareciam marcar o fim da linhagem davídica e, consequentemente, o fracasso da aliança de Deus com o rei Davi. Todavia, não foi o que aconteceu. O profeta Oséias pronunciou que os filhos de Israel viveriam sem rei e sem líder, conforme Oséias 3, versículo 4, mas a linhagem messiânica não desapareceria. Depois que a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas, Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra, e um de seus líderes no retorno era Zorobabel, tetraneto do piedoso rei Josias, conforme 1 de Crônicas, capítulo 3, versículos 17 e 19, e antepassado do Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 1, versículo 11 ao versículo 16 e Lucas 3, versículo 27. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, trago o versículo 24. O dia estava sombrio para o povo de Israel, mas é justamente quando a situação está mais obscura que as promessas do Senhor brilham mais intensamente. Hoje, o povo de Deus precisa dar ouvidos a esta palavra profética, que é uma luz que brilha em nosso mundo em trevas, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim como Jesus cumpriu a profecia e veio pela primeira vez para morrer pelos pecados do mundo, então ele virá em segundo advento e reinará sobre o seu reino justo. O renovo de Davi será o poderoso monarca, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 109, dos versículos 1 a 19. Oração de um homem perseguido. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 109, versículos 1 a 19. Este salmo é atribuído a Davi e trata de seus acusadores. Eles odiavam Davi, conforme versículos 3 a 5.
faziam-lhe falsas acusações, conforme versículos 1, 2 e 4, e também conforme Êxodo 23, versículos 6 a 8, Deuteronômio 19, versículos 15 a 21, e o amaldiçoavam, conforme Salmos 109, versículos 17 a 19. As tentativas que Davi fez de retribuir o mal com o bem foram frustradas, conforme versículos 4 e 5, e os ímpios não lhe mostraram misericórdia, conforme versículo 16. Compreendendo o versículo 1, o silêncio indicava que o Senhor não estava respondendo à oração nem agindo em favor de Davi, conforme capítulo 28, versículo 1, capítulo 35, versículos 22 a 24, capítulo 50, versículo 3 e capítulo 83, versículo 1. Muitas vezes clamamos a Deus, mas parece que nada acontece. Davi fez o Senhor se lembrar de que ele não orava apenas quando precisava de ajuda, pois louvava a Deus com frequência e manifestava gratidão por suas misericórdias. Compreendendo o versículo 4, Deus ficou em silêncio, mas o inimigo falava palavras odiosas e mentiras, acusando Davi de crimes que ele nunca havia cometido. A palavra traduzida por acusadores, conforme versículo 6, 20 e 29, proporcionou o nome Satanás em português, um dos nomes do diabo, conforme capítulo 38, versículo 20, capítulo 71, versículo 13, livro de Jó, capítulos 1 e 2, e Zacarias, capítulo 3. Satanás é acusador, conforme Apocalipse 12, versículo 10, e adversário dos cristãos, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, e usa a pessoa para fazer tal trabalho. Exposição bíblica dos versículos 6 a 20, Davi descreveu as maldições nas quais seus inimigos estavam pensando lançar contra ele, conforme Levítico 26, versículos 14 a 39. Eles estavam injustamente pedindo que Deus esmagasse Davi, e ele simplesmente pediu a seu Senhor para resolver a questão e fazer com que as maldições e planos maquinados por seus inimigos se voltassem contra eles. Anos mais tarde, o profeta Jeremias fez uma oração semelhante contra os inimigos que queriam matá-lo, conforme Jeremias 18, versículos 18 a 23, e o Senhor não o respondeu. A exposição bíblica dos versículos 9 a 15, Davi orou para que o juízo de Deus fosse completo e, inclusive, a família de seu inimigo, conforme versículos 9 a 13. Sem dúvida, ele sabia o que a lei dizia sobre isso, conforme Deuteronômio 24, versículo 16. Portanto, aquela família deve ter participado dos pecados do pai. Todo judeu queria muitos descendentes para que seu nome fosse perpetuado, junto com muita riqueza e uma vida longa, mas Davi orou para que nenhuma dessas bênçãos se cumprisse na vida de seus inimigos. Mais ainda, ele pediu que os pecados dos pais dele nunca fossem perdoados. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 109, versículos 1 a 19, trago a exposição bíblica dos versículos 16 a 20. Davi concentrou-se nos pecados de omissão de seu inimigo. Ele não mostrou bondade para com os pobres e não procurou ser uma bênção para os outros, conforme Êxodo 22, versículos 22 a 24, Deuteronômio 10, versículo 18, capítulo 14, versículo 29, capítulo 16, versículos 11 a 14, capítulo 24, versículos 17 a 21. Tudo isso voltaria para ele, penetraria seu próprio ser, pois os pecadores machucam muito mais a si mesmo do que as suas vítimas. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, dos versículos 27 a 47. Os saduceus e a ressurreição. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva. E assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será a esposa?
porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre! E não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. O Cristo, filho de Davi. Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Jesus censura os escribas. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, dos versículos 27 a 47, trago a exposição bíblica dos versículos 34 a 38. A existência futura com Deus não é uma mera continuação da vida presente em um nível mais alto. Continuaremos sendo nós mesmos e nos lembraremos uns dos outros, mas não haverá mais morte, nem necessidade de casamento ou de procriação. Os cristãos não se tornarão anjos no céu. Compartilharemos a imagem de Jesus Cristo e seremos muito maiores do que aquelas criaturas celestiais, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2. Os anjos aparecem nas Escrituras como homens, mas são seres espirituais sem sexualidade. É nesse sentido que seremos como eles, pois não haverá casamento ou concepção no céu. Compreendendo o versículo 36, inerente à própria natureza criadora de Deus está a sua preocupação com a pessoa como um todo. Assim, Ele não nos deixará como espíritos desencarnados pela eternidade, mas nos dará corpos gloriosos que combinarão com a nossa perfeição celestial. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 47. Trago a exposição bíblica dos versículos 41 a 44. Jesus mencionou o Salmo 110 aos que estavam presentes. Este é citado no Novo Testamento mais do que qualquer outro salmo. Os líderes religiosos judeus daquela época viam-no como um salmo profético e diziam que, nele, Davi estava falando do Messias. Mas, se o Messias é o Senhor de Davi, como este poderia ser filho de Davi? A única explicação é que o Messias seria tanto Deus como homem, como Deus eterno. O Messias era Senhor de Davi, mas, como homem, era filho de Davi. Referência a Romanos 1, versículo 3, capítulo 9, versículos 4 a 5, e também Atos 2, versículos 32 a 36, e capítulo 13, versículos 22 a 23. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.